Correção, volume 5, unidade 10, página 53. Número 1. A figura ao lado mostra um objeto cuja massa é de 800 kg, mergulhado na água e totalmente submerso. Entenda a figura como uma espécie de fotografia que retrata um instante. Se o objeto afunda, fica parado ou sobe e flutua, será analisado posteriormente. Considere que seu volume seja 0,5 metros cúbicos e que G, aceleração da gravidade, seja 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico ou 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Letra A. Calcule o valor do empuxo que atua sobre o objeto. Então, empuxo vai ser densidade do fluido vezes volume submerso vezes a aceleração da gravidade. Então, o empuxo vai ser 1 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico, que é a densidade da água, vezes 0,5 metros cúbicos, que é o volume do objeto, que está totalmente submerso, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, empuxo, 5 vezes 10 ao cubo newtons, ou 5.000 newtons. Letra B. Calcule o valor do peso do objeto. Então, peso é massa vezes a aceleração da gravidade. A massa do objeto é 800 kg. 800 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Peso, 8 vezes 10 ao cubo newtons, ou 8.000 newtons. Letra C. Calcule o peso aparente do objeto. O peso aparente é a diferença entre o peso do objeto e o impulso. Então, peso aparente, 8 vezes 10 ao cubo menos 5 vezes 10 ao cubo. Peso aparente, 3 vezes 10 ao cubo newtons, ou 3.000 newtons. Esse peso aparente é o que faz com que um objeto dentro da água, você entra dentro de uma piscina, vai carregar uma pessoa, vai carregar um objeto, e ela parece que está com peso menor, porque é a diferença entre o seu peso e o empuxo. Letra D. Comparando os valores do peso e do empuxo, concluímos que o corpo sobe, desce ou fica em equilíbrio. Bem, esse objeto ele está sujeito à força-peso para baixo de 8.000 newtons e está sujeito ao empuxo para cima de 5.000 newtons. Então, peso é maior do que o empuxo, esse corpo vai descer. Então, o corpo desce, pois seu peso é maior que o empuxo sofrido. Letra E. Calcule a densidade do objeto. Densidade é a relação entre a massa do objeto e o seu volume. Então, densidade, 800 sobre 0,5, que vai ser 1.600 kg por metro cúbico. Letra F. Comparando os valores das densidades do corpo e do fluido, que é a água, qual deles é o mais denso? A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico. Do objeto, 1.600 kg por metro cúbico. Então, o objeto é mais denso que a água. Letra G. Pelos itens D, E e F, podemos concluir que os corpos mais densos que o fluido em que estão submersos afundam, sobem ou ficam em equilíbrio. Os corpos mais densos que os fluidos em que estão submersos afundam. Se a densidade do corpo fosse menor do que a do fluido, ele iria sobrenadar. Se a densidade do objeto fosse igual à densidade do fluido, ele ia permanecer no local onde ele fosse colocado, na posição dentro do líquido onde ele fosse colocado. Número 2. A lei de Arquimedes permite explicar diversos fenômenos do cotidiano, tal como a flutuação de um barco, entre outros. Letra A. Analise cada uma das seguintes afirmativas, indicando nos parênteses se são verdadeiras ou falsas. 1.
uma embarcação qualquer flutua desde que sua densidade seja menor do que a do fluido em que se encontra. Verdadeiro. Se a densidade da embarcação for menor do que a densidade do fluido, ela vai flutuar. 2. Se for acrescentada carga a um barco, seu peso total aumenta e, consequentemente, para permanecer flutuando, o empuxo deve aumentar. Verdadeira. Como o empuxo vai ser igual ao peso na condição de flutuação, se o peso for aumentado, o empuxo também vai ser aumentado para que ele permaneça flutuando. 3. Em relação ao item acima, para que o empuxo aumente, o volume submerso deve aumentar. Para efetuar sua análise, utilize a equação do empuxo. Empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume de líquido deslocado, ou volume submerso, vezes a aceleração da gravidade. Verdadeiro. Como a densidade do fluido e a aceleração da gravidade são constantes, para que o empuxo aumente, o volume submerso deve aumentar, já que são diretamente proporcionais. Então, entendendo aqui, aumenta a carga, aumenta o peso. Aumenta o peso, se está flutuando, o empuxo é igual ao peso. Aumentou o peso, aumentou o empuxo. Se aumentou o empuxo, está no mesmo líquido, mesma densidade, mesma aceleração da gravidade, o volume submerso tem que aumentar. Número 4. Enquanto uma embarcação flutua, pode-se garantir que seu empuxo é maior do que o peso. Falso. Na flutuação, o empuxo vai ser igual ao peso. Letra B. No espaço a seguir, corrija as afirmativas falsas. A única afirmativa falsa é a de número 4. Então, a correção, na flutuação, o empuxo vai ser igual ao peso. Essa é a condição de flutuação. Número 3. Um objeto esférico de massa 1,8 kg e densidade 4 gramas por centímetro cúbico, ao ser completamente imerso em um líquido, apresenta um peso aparente de 9 newtons. Considerando a aceleração da gravidade com módulo 10 metros por segundo ao quadrado, faça o que se pede. Letra A. Determine o valor da densidade desse líquido. Ok, então vamos lá. Nós sabemos que a massa é 1,8 kg. Então, peso, massa vezes aceleração da gravidade, o peso vai ser igual a 18 newtons. Pois bem, sabemos que o peso aparente é a diferença entre o peso e o empuxo. Então, 9, que é o peso aparente, é igual a 18, que é o peso, menos o empuxo. Então, o empuxo vai ser igual a 9 newtons. Sabemos que empuxo é igual à densidade do fluido vezes o volume submerso vezes a aceleração da gravidade. Densidade do fluido é o que nós queremos saber. A aceleração da gravidade, nós temos. Empuxo, nós temos. O volume submerso está dizendo que ele está completamente imerso. Então, nós sabemos que a densidade do líquido do objeto
é igual à massa do objeto sobre o seu volume, que é o volume que está submerso. Então, volume submerso é igual à densidade do objeto. Voltando aqui, o volume submerso, que é todo o volume do objeto, é a massa do objeto sobre a sua densidade. Por que eu fiz isso? Porque eu não sei o volume submerso, mas eu sei a massa do objeto e eu sei a densidade do objeto. Então, empuxo vai ser volume do líquido, o volume submerso é a massa sobre a densidade do objeto, que é o que nós fizemos aqui, vezes a aceleração da gravidade. Empuxo 9, volume do fluido ou do líquido, é o que eu quero saber, é igual à massa do objeto, 1,8 kg, sobre a densidade do objeto. A densidade é 4 gramas por centímetro cúbico, fazendo a conversão 4 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, unidades do Sistema Internacional. Então, 4 vezes 10 ao cubo, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Então, 9 vai ser igual a 1,8 vezes 10, 18. 18 dividido por 4, 4,5. 10 ao cubo passa para cima, muda o sinal do expoente. 10 elevado a menos 3. Então, o volume do líquido vai ser igual a 9 dividido por 4,5 vezes 10 elevado a menos 3. Volume do líquido vai ser 9 dividido por 4,5, 2. 10 a menos 3 passa para cima, muda o sinal do expoente. Então, o volume do líquido, 2 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Letra B. Indique qual princípio físico teve que ser utilizado necessariamente na resolução desse problema. Nós utilizamos o princípio de Arquimedes, que diz para a gente que o empuxo é igual à densidade do líquido ou do fluido vezes o volume submerso ou volume de líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade local.